Cada vez mais vemos a construção de inúmeros prédios ao nosso redor. O aumento populacional faz com que os edifícios sejam alternativa à falta de espaço nas grandes cidades. Com isso, a engenharia civil tem papel essencial no desenvolvimento dos centros urbanos. E com a quantidade cada vez maior de obras, a tecnologia passou a ser uma aliada fundamental para os profissionais. É fundamental que a gente busque novas tecnologias na engenharia e na construção civil. Primeiro que é um mercado de pouca inovação hoje, então tem muita oportunidade. E quando a gente consegue utilizar novas tecnologias, a gente otimiza processos e consegue também melhores soluções. Então, desde tornar processos mais rápidos, até melhores soluções estruturais, melhores soluções de construção que gerem economia nos empreendimentos, economias na obra. Um dos parceiros mais importantes para o engenheiro civil é o software TQS. Desenvolvido no Brasil, ele é muito utilizado pelos profissionais da área por conta da confiabilidade. O TQS é um software, primeiro, é um software brasileiro, está no mercado há mais de 30 anos, 35 anos se não me engano. Ele é um software que dentre as maiores consultoras do Brasil, acho que 90% utilizam ele, então ele é extremamente confiável. Tá? Ele é um software que sempre que sai atualização de normas, o TQS vai lá, atualiza o software. Então, para nós, isso traz um certo conforto, né? Uma certa confiabilidade em você projetar utilizando o TQS. A partir dos dados obtidos por meio de um projeto arquitetônico, o TQS realiza cálculos que vão desde a estrutura até a quantidade de materiais que deverão ser utilizados. Então, a partir do momento que chega para a gente a arquitetura, a gente tem que pegar essa arquitetura e transformar ela num empreendimento, numa estrutura e deixar ela viável. Tá? Então, a primeira parte que o calculista tem que fazer é alimentar o software com dados. Tá? O que seriam esses dados? Seriam carregamentos, seriam o esforço de vento, que depende da região, seria o número de pavimentos. Então a gente vai alimentando o software com essas informações, de modo que a gente consiga fazer um processamento e desse processamento a gente consiga indicar para o cliente qual que seria a solução mais viável. Para o engenheiro, o grande diferencial desse software são os cálculos referentes à parte estrutural da obra. Ele se sobressai em relação aos outros na parte de análise estrutural. Tá? Então o TQS ele já monta, sem que a gente saiba, ele já monta modelos matemáticos totalmente refinados que já levam em consideração efeito incremental, tratamento especial para viga de transição, verificação de flecha, fluência, entre outras dezenas de funções que às vezes o engenheiro nem sabe que está lá, mas o TQS já faz isso automaticamente. O engenheiro civil ressalta a importância de se familiarizar com o software desde a época acadêmica, já que a maioria dos escritórios do país utiliza o TQS. Eu, quando fiz faculdade, eu não tive contato com nenhum software, tirando os softwares CADs, né, que são os de desenho assistido computacionalmente. Então eu não tive nenhum contato, então quando eu entrei no mercado de trabalho, eu senti uma certa dificuldade, né, em manusear um software. Eu acho importante que o engenheiro se familiarize com o software, porque, na verdade, ele vai passar quase que o dia inteiro olhando para aquele software. Então você tem que saber exatamente os resultados que ele vai emitir, né, saber como interpretar. Eu acho que o mais importante é saber questionar esses resultados, ou seja, não simplesmente olhar aquilo e falar, tá bom, é isso. Você tem que pegar, questionar e até, de certa forma, duvidar e fazer algumas verificações manuais. Fazendo isso, depois de um tempo, você acaba ganhando confiabilidade no software e aí você vai para frente. Olá, eu sou o engenheiro Armando, eu faço parte da equipe técnica da TQS Informática. A TQS é uma empresa sediada aqui em São Paulo que desenvolve um software para você criar os seus projetos em alvenaria estrutural, concreto armado e pré-moldado. Hoje nós vamos apresentar aqui nesse vídeo
como utilizar o software da TQS para desenvolver um projeto de uma edificação em concreto armado, convencional, tá? Então nós vamos aqui para a tela do programa. Essa aqui é a tela do gerenciador do programa e você vai utilizar o seu navegador, pode ser através do seu próprio computador ou do seu smartphone ou do seu tablet, né? E vai acessar essa página aqui que é o docs.tqs.com.br. Aqui você vai encontrar os tutoriais, tá? E com os tutoriais, nós vamos selecionar aqui o TQS AG Treinamento. Então esse aqui é o nosso projeto, tá? É o projeto que eu vou apresentar para vocês, onde eu tenho aqui as arquiteturas, tá? Então eu tenho o projeto de arquitetura dos 2 pavimentos, é uma edificação, um sobrado, que nós vamos bolar ou desenvolver aqui o projeto de alvenaria de concreto armado, né? Um projeto estrutural de concreto armado, onde eu tenho aqui as fundações em sapatas, né? As vigas baldrames e os pilares nascendo aí sob as sapatas ligadas pelas vigas baldrames. Aqui nós temos o pavimento superior, onde eu tenho a laje, né? O vazio aqui da caixa de escada. E aí aqui eu tenho o pavimento cobertura, e aí para ilustrar um pouquinho mais, a gente utilizou aqui laje treliçada, que é o mais comum aqui em edificações com esse porte. Então a entrada de dados é a partir de um passo a passo descrito no tutorial. Você entra no programa, tá? O programa você pode fazer o download no site da TQS e instalar ele gratuitamente na sua máquina, ou você pode utilizar o software que a sua faculdade vai te fornecer, que é uma versão do programa universitário. É sempre o mesmo programa, ou seja, a base de dados no programa que é profissional ou no base de dados do programa que é de avaliação gratuita ou no educacional, é sempre o mesmo programa, ou seja, a ferramenta profissional está disponível e você pode aprender a desenvolver um projeto de concreto armado utilizando a ferramenta que é a ferramenta mais utilizada neste caso. Então, nós temos aqui o tutorial, onde é apresentado como criar um edifício novo, no caso esse edifício aqui tem os dados de informação de cada um dos pavimentos, pé direito, né? A ação da carga de vento atuando na estrutura, né? Então, e depois a gente utiliza uma arquitetura, que também já está distribuída aqui na instalação, e você utiliza essa arquitetura como referência externa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é o projeto, já pronto, né? Então, aqui, ó, eu vou editar, ao invés de criar, eu vou editar o edifício e mostrar para vocês as informações, que é o edifício residencial, né? Aqui os dados do contratante, aqui a informação que é um projeto de concreto armado, aqui o modelo espacial que nós vamos utilizar, aqui os pavimentos, cada um dos pavimentos definidos, então tem lá a fundação, o pavimento superior, cobertura. Então essas informações são as informações do projeto, né? As cargas aqui, as cargas verticais, a ação do vento considerada, né? Então o tutorial vai te orientar como lançar essas informações, definir essas informações, e a sequência é selecionar um pavimento, um dos pavimentos do edifício, acionar aqui o modelador estrutural, e no modelador estrutural nós definimos aqui na aba referência externa, aqui no botãozinho, inserimos a arquitetura como referência externa, tá? E aí definimos os pilares, as vigas e as lajes. E os carregamentos, por exemplo, aqui uma carga de parede atuando diretamente sobre a laje, então eu tenho os 2 pavimentos aí, o pavimento superior e a cobertura e o pavimento fundação. Então eu tenho aqui o pavimento fundação com bloco, no caso aqui sapata, né, nos sapatas de apoio dos pilares, com as vigas baldrames, os pilares nascendo e recebendo as vigas baldrames. No pavimento, aqui no pavimento superior nós temos as vigas, as lajes e finalmente o pavimento cobertura aqui com a laje treliçada. Nós podemos acionar aqui o visualizador do edifício em 3D, e aí, então, temos acesso a essas informações em 3 dimensões. Então, nós temos lançamento de vigas, pilares e lajes e carregamentos. E, no caso, poderia ter a escada também. Então, a partir desse lançamento de dados, nós temos aqui uma orientação, né, de como lançar os pilares, né, aciona a janela, aproxima, define cada um dos pilares com as suas dimensões correspondentes, os posicionamentos geométricos de cada um em planta. A partir dessa definição, nós temos então condições de acionar o cálculo do edifício, tá? Então, o cálculo do edifício, o que é? É levantar as geometrias, montar um pórtico espacial e a partir desse pórtico espacial a gente obtém os esforços de dimensionamento, o que você aprende lá na disciplina de resistência dos materiais, como calcular força cortante, momento fletor e depois de obtido esses esforços, né? Então, a gente pode seguir aqui na sequência aqui do browser,
a gente pode, aqui, o programa te dá condições de análise, onde você vai ter acesso às informações. Então, você tem acesso às informações de esforço da edificação, e a partir daí, dos esforços, nós temos as condições de detalhamento. Então, tem lá o detalhamento de viga, pilares e lajes, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. A partir, então, de um processamento global, que é acionado aqui por esse botãozinho aqui, ó, processamento global, o programa obtém os esforços por modelo de porte espacial, dimensiona viga, pilar e lajes, elemento de fundação e escada. E aí, então, aqui, ó, nós temos aqui o pavimento superior, por exemplo, onde nós temos as vigas detalhadas, né? Então, automaticamente, o programa já gera os desenhos de armação de cada uma das vigas do nosso projeto. Tá? Então, toda aquela conta de AS necessário, decalar diagrama, ancoragem das barras, tudo isso é feito automaticamente e é gerado o desenho das vigas de concreto armado, no caso aqui. Também acontece isso com os pilares, ou seja, o programa obtém os esforços a partir do modelo de porte espacial e chega no detalhamento dos pilares. Também vai chegar no detalhamento das lajes, né? Então, tem aqui o detalhamento, inclusive, das lajes, né? Armadura das lajes, armadura negativa, armadura positiva, das direções principais, ou seja, o programa calcula automaticamente os elementos de fundação, como eu vou mostrar aqui para vocês, as sapatas, no caso, poderia ser bloco sob estaca, no caso aqui desse projeto especificamente são sapatas, aqui eu tenho o detalhamento das vigas, o detalhamento das lajes e o detalhamento dos pilares. Poderia também, se fosse o caso, se tivesse lançado a escada, também teria o detalhamento das escadas, tá? Então, de volta aqui ao nosso browser, então o que a gente tem aqui é uma orientação de como lançar os dados e como aprender a utilizar o programa. E também uma orientação de como obter as informações de análise. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o esforço que está atuando numa viga, né? Então, eu entro no porte espacial, entro no visualizador espacial, ó, seleciono, né, aqui qual é a viga que eu quero identificar, seleciono um caso de carregamento, por exemplo, um caso de carregamento, e monto aqui o diagrama de momento fletor. Posso selecionar um único piso, por exemplo, né? Vou selecionar aqui o piso 1 ao piso 1, um único piso. E aí, então, eu tenho a informação. Se você selecionar aqui uma cerca, fazer uma cerca de seleção, eu vou ter aqui a visualização de um trecho da estrutura. Então, eu tenho aqui a seleção de um trecho da estrutura, tenho aqui os diagramas de momento fletor, posso visualizar também o diagrama FZ, é exatamente o diagrama de força cortante, ó. Qual é a força cortante atuante na minha viga, né? Qual é o momento fletor, MY? Quais são os carregamentos, né? E quais são as reações de apoio lá na fundação? Então, você tem ferramentas para obter os esforços, identificar qual é o esforço que está sendo utilizado, e esse esforço é utilizado de maneira automática para gerar os desenhos de armação da viga. Então, por exemplo, se eu selecionar um projeto aqui, aquela mesma viga que nós selecionamos, essa aqui, ó, acabamos de ver o diagrama dela. Tá? Então, se a gente seleciona essa viga e aciona aqui a edição rápida de armadura, por exemplo, nós temos acesso à viga V6 e podemos ligar aqui, ó. Vamos ligar a visualização dos diagramas em separado, ó. E aí, então, nós temos os esforços de momento fletor, cortante, força normal e a armadura já detalhada. Para aquele esforço, qual é o AS necessário? Qual é a armadura necessária? No meio do vão, nos meios do vão e nos apoios. Tá? Armadura positiva, armadura negativa e o cálculo do cisalhamento. Então, não existe aquela função de calcular as peças, né? Ou seja, obter os esforços. Existe um software para isso. E o software aqui está disponível para você. Tá? Então, é claro, você vai cursar as disciplinas de resistência materiais de concreto armado, vai aprender a utilizar esses recursos e pode aprender a utilizar esses recursos utilizando um software como esse. Tá? Então, você tem como acessar uma página da internet, fazer o download do programa, instalar na sua máquina, acessar também a página dos tutoriais e utilizar os exemplos e aprender a usar o programa e aplicar na prática exatamente o que você vai aprender no curso de graduação. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo e aproveitem bastante então da ferramenta que está disponível. Muito obrigado.
Olá, eu sou o engenheiro Armando, eu faço parte da equipe da TQS Informática. A TQS produz um software chamado TQS e esse software é usado para o desenvolvimento de projetos de estruturas de concreto armado, pré-moldado e alvenaria estrutural. Então, neste vídeo aqui eu vou apresentar para você como você pode aprender a usar o TQS e aprender a utilizar o TQS para desenvolver um projeto. O caminho mais natural e mais fácil é desenvolver os tutoriais. Então, utilizando aqui a tela do nosso computador, eu abri aqui o navegador e entrei numa página aqui, docs.tqs.com.br, tá? Nessa página, se a gente chegar aqui em tutoriais, nós vamos ter acesso aos tutoriais. Você pode acessar aqui no seu smartphone ou num tablet, né? E nós vamos começar esse aqui, ó, Prel AG Treinamento. Esse aqui é um projeto de um edifício de pré-moldado e onde você encontra aqui um tutorial para desenvolver especificamente esse projeto. Então nós temos aqui um edifício, aqui uma visualização espacial do nosso projeto, onde eu tenho a fundação em blocos sob estacas, no cálice para pré-moldados. E aí eu tenho aqui os pilares pré-moldados com os consolos, as vigas pré-moldadas, a laje pré-moldada e o pavimento superior aqui com as vigas e os pilares com suporte para o telhado. Então aqui nós temos o projeto de arquitetura, aqui a cobertura e aqui o nosso projeto estrutural. Aqui a fundação, né, o piso de base com os blocos sobre 4 estacas, o cálice para o aporte do pilar pré-moldado. Aqui o pavimento piso 1 com pé direito de 2,70 m. E aí nós vemos aqui uma laje, né, com um mezanino apoiado em vigas pré-moldadas, essas vigas apoiadas em pilares. E aqui o pavimento piso 2, que é a cobertura que vai receber o telhado. Então, se a gente continuar aqui, ó, entrada de dados, você vai ter a apresentação desta tela aqui, que é o gerenciador do TQS, né, onde são os comandos principais. E nós vamos criar um edifício novo. Então, ele define lá edifício novo, tem um comandinho aqui para criação de um edifício novo. Você vai clicar nesse botão e vai seguir as orientações de definição dos dados do edifício, né? E aí, com o edifício definido, você vai seguir para a definição da utilização da arquitetura como referência externa e o posicionamento dos elementos estruturais. Vamos começar pelos pilares. Então, cada um dos pilares. Então, é um tutorial passo a passo de fácil execução que você vai poder fazer. Então, eu vou mostrar agora aqui para vocês, então, a tela do programa e o projeto desenvolvido, já pronto. Então, está aqui o nosso projeto, é chamado de Prel, né? No caso, que é o projeto pronto, né? Prel, prático pronto. Aqui eu tenho cada um dos pavimentos. E eu tenho, então, ao invés de criar um edifício novo, que esse já está criado, eu vou mostrar para vocês o edifício já definido. Então, na definição dos dados do edifício, nós definimos aqui o título da edificação, o cliente, contratante, a marcação aqui que este é um projeto pré-moldado. Aqui na aba pavimento, nós definimos os pavimentos com os pés direitos e a identificação de que tipo de pavimento que é. Por exemplo, aqui o pavimento 2, o piso 2 é a cobertura. Aqui nós temos os materiais. As cargas, a principal carga, além da carga vertical, que é a carga de ocupação do prédio, nós temos também a ação do vento. Então tem a velocidade básica do vento e o cálculo do coeficiente de arrasto definido aqui. Então assim é feita a definição dos dados do edifício e aqui o edifício criado. Cada um dos pavimentos, então a ferramenta de entrada de dados a gente chama então de modelador estrutural. Então a gente pode clicar aqui no modelador estrutural e aciona um editor gráfico da TQS, onde nós temos acesso às ferramentas de definição dos pilares, né, com os dados dos pilares, a informação da seção do pilar, a informação que o pilar é um pilar pré-moldado, por exemplo, né, qual o engastamento desse na fundação. E aí, então, nós temos os passos aqui e a definição no tutorial de como definir esses pilares, posicionando o primeiro pilar, posicionando o segundo, um terceiro pilar. A gente vai espelhar os pilares, definir os pilares centrais, até que nós temos todos os pilares definidos. E aí, a partir desse passo dos pilares definidos, o próximo elemento é justamente o consolo. O consolo é o elemento que vai receber as vigas pré-moldadas, né? Então, depois da definição dos consolos, é bem fácil o lançamento. Então, a gente vem com a definição das vigas.
Então, aqui definidos os pilares, já mostrei para vocês. Aqui nós vemos aqui na aba pré-moldado, nós temos acesso aos dados dos consolos. Então, como é o consolo, qual é a geometria do elemento, a gente define essa geometria aqui com a orientação do tutorial e insere e posiciona os consolos nas exatas posições de apoio das vigas. Depois a definição das vigas, ó, eu venho aqui nos dados da viga, tem a informação da seção, qual é a seção da viga, no caso aqui um pré-moldado, de seção retangular. Tá? Então, nós temos aqui uma seção retangular, aqui a posição pré-definida da armadura do elemento pré-moldado e aqui a geometria. Então, definido essas informações, nós posicionamos as vigas seguindo a orientação do tutorial, né? E aí lançamos as vigas do pavimento. Depois, o próximo item é a laje, né? A definição das lajes, nós entramos aqui em lajes, tem aqui os dados atuais da laje, entramos aqui em seção, aí tem a definição de um projeto de uma laje pré-fabricada, e aí nós vemos aqui nas seções disponíveis, vamos utilizar essa seção aqui especificamente para esse projeto. Então é uma laje pré-fabricada de 8 centímetros de espessura com a armadura pré-disposta aqui. Então, o que a gente faz é lançar esses elementos estruturais e tem, a partir daí, a parte de processamento e detalhamento. Então, lançamos o pavimento piso 1, lançamos também o piso 2 e lançamos a fundação, onde tem os elementos de fundação. A mesma coisa. Na definição de fundações, nós temos aqui os dados da definição, de seção. Então, eu tenho aqui os dados de fundação e aqui a geometria, né? Nós temos a geometria do bloco e a geometria do cálice. Então, definimos essas geometrias e posicionamos os elementos com o comando inserir, e aí nós temos toda a edificação definida. Nós temos a possibilidade também de fazer uma visualização dessa imagem do nosso edifício, todo definido, do primeiro piso ao último. Aí nós entramos aqui no visualizador espacial, onde nós temos acesso à visualização da nossa estrutura. Então, temos lá os elementos de fundação, os pilares com os consolos, as vigas pré-moldadas, a laje pré-moldada e aí a composição global da nossa estrutura. A partir daí, acionamos os comandos de processamentos, né, a partir da definição de todos os pavimentos, acionamos os comandos de cálculo e vamos calcular o edifício. É claro que com o uso do computador, nós não fazemos mais contas utilizando calculadoras, papel, caneta, nada disso. A partir da definição da geometria, o programa vai ter condição de processar e dar acesso a você aos resultados, para você fazer análise dos resultados. Então, tem como você acionar o visualizador do porte espacial, visualizar esforços, né? Então, por exemplo, a gente vai entrar aqui na aba do pórtico espacial e tem como entrar aqui no visualizador do pórtico espacial e acionar e olhar diagramas de esforços, né? Que a gente aprende lá na disciplina de resistência dos materiais, por exemplo, né? Podemos fazer momento fletor, MY, né? Então, temos lá e uma condições de escalar o diagrama. Então, temos esforços nas vigas, esforços nos pilares e reação de apoio nas fundações, as cargas e as reações de apoio nas fundações. Então, a partir dessas informações de esforço, né, que a gente obtém através das disciplinas de resistência dos materiais, nós vamos para as disciplinas de dimensionamento de concreto, no caso pré-moldado, e aí temos acesso ao detalhamento das peças, né? Então, eu já processei previamente aqui, então nós já temos o detalhamento dos cálices, ou seja, do elemento de fundação do bloco com o detalhamento dos cálices. Nós temos o detalhamento dos pilares pré-moldados, né, já com a armadura e a seção. Nós temos o detalhamento das vigas pré-moldadas e das lajes. Então, esse aqui é o software TQS para dimensionamento e detalhamento de projeto pré-moldado, tá ok? Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje.